Bom dia, matriarcado. Esse é o primeiro vídeo que eu tô fazendo de uma série de vídeos que eu batizei de Lenga-Lenga do livro, porque, né, pra falar sobre a Lenga-Lenga do livro. E na real eu tô fazendo esses vídeos pra não surtar, sacou? Porque tô na reta final do processo de publicação e ele se transformou numa grande novela. Uma grande novela, então eu tô fechando muitos ciclos de uma vez só. Eu tô desembolando muita coisa ao mesmo tempo, porque eu embolei esse processo ao máximo. Tudo que eu podia embolar, tudo que eu podia fazer para sabotar essa realização eu fiz. E gravar esses vídeos é a oportunidade em que eu tenho, a oportunidade que eu tenho para reconhecer os meus erros, transformando-os, ressignificando-os, sabe? Fazendo deles conteúdo que talvez possa ajudar outras pessoas. E é a oportunidade em que eu tenho também de celebrar os meus acertos, enfim. Para mim isso é um prefácio em audiovisual. E como algumas pessoas, né, que me acompanham, esse vídeo vai para todas as redes, mas tem muita gente que só me acompanha no Facebook. Quem me acompanha também no Instagram já está sabendo que eu sou uma estudiosa de oráculos, né, uma taróloga, não especificamente uma taróloga, eu estudo, o tarô é um dos instrumentos oraculares que eu estudo, mas eu estudo alguns oráculos, né, a maioria deles na forma de cartas, sou uma cartomante, portanto. E isso é fundamental para compor a minha escrita. E isso tem tudo a ver também com o conceito desse livro. Vocês, quando tiverem ele em mãos, vocês vão saber. Mas assim, um instrumento oracular, o principal que eu utilizo no Instagram para fazer o projeto que eu estou desenvolvendo por lá, com leituras oraculares coletivas, né? Que é o Laboratório de Previsões Oraculares, e que é um projeto bem artístico também, de contação de histórias, né? Que eu trago os mitos para a gente repensar a nossa vida e a nossa condição de mulheres e as nossas jornadas e tal. Enfim, o principal instrumento oracular que eu utilizo lá é o tarô mitológico. Esse tarô ele é desenvolvido por duas astrólogas, que são a Liz Green e a Juliette Sharman Burke. Elas são da astrologia psicológica, mas enfim, são psicanalistas, e elas oferecem uma perspectiva muito interessante, principalmente para os arcanos menores, que são os naipes do baralho comum. Então, se você não entende nada de tarô, você pensa que o tarô ele contém 78 cartas, tá? Dessas 78 cartas, 22 são formam uma série de cartas chamada Arcanos Maiores, e os arcanos menores, as outras 56 cartas, são os naipes do baralho comum, tá? E aí, nossa, essa luz, essa iluminação tá muito maravilhosa. Olha só. Esse oráculo que eu utilizo nesse projeto lá do Instagram, ele é todo pensado em cima da mitologia grega. Ele traz mitos gregos, né, mais precisamente a saga de diferentes heróis gregos, para falar desses 4 naipes, né, para apresentar a simbologia dos naipes por uma perspectiva de jornada. E a jornada que é contada através do naipe de espadas é a jornada do herói Orestes. O herói Orestes, ele é um herói cagão. Eu não tô conseguindo acertar a iluminação, galera, porque entrou um sol que é muito maravilhoso aqui, mas eu acho que na real, publicando o vídeo vai ficar bem esquisito, porque é muito clarão. Então, enfim, não tô acertando aqui o ponto, vocês me perdoem e me vejam aí igual a mulher de branco.
Vocês lembram da novela da Mulher de Branco? Então, Orestes, nosso querido herói cagão. Qual é a onda de Orestes? Orestes levava uma vida sossegada, gozava de sombra e água fresca, até que a mãe matou o pai. E não é só a mãe que matou o pai, não. Toda a linhagem de Orestes é cagada de pombo. O avô desafiou os deuses, o pai desafiou os deuses, o pai mandou a filha para ser morta em sacrifício e a própria deusa teve que ter compaixão da filha dele, salvar a filha dele por ele. Enfim, a família de Orestes vem fazendo merda há gerações e gerações. E aí Orestes não queria... Sabe aquela pessoa que paga para não entrar numa briga? Orestes não queria saber, ele não queria conflito. Essa situação familiar, na verdade, fazia ele sofrer, né? E, enfim, Orestes teve que receber um chamado do próprio deus Apolo. Deus Apolo, na mitologia grega, é o deus Sol, é o deus glorioso, é o deus que revela o destino das pessoas. É o Deus da verdade, é um Deus que também traz louros e inspiração artística. Enfim, esses diversos elementos constitutivos da simbologia do Sol em diversas culturas, né? E aí Apolo, quando vem pegar Orestes pela gola e dizer, garoto, acorda para a vida, sabe? O que ele está fazendo, na verdade, é revelar o propósito daquele jovem herói. Dizer, olha só, você tem uma missão na vida. Você vai continuar quanto tempo ignorando a sua missão? E a missão de Orestes é trágica. A missão de Orestes essa iluminação tá foda, galera. Eu não tô acertando ponto, vocês me desculpem aí, vamos ver. Tô tocando em várias partes da tela para ver o que acontece, para que eu não fique tão assombração. Mas então... fazendo a quarta parede, Orestes, ele toma uma chamada do próprio deus Apolo, que fala, garoto, hello, acorda pra vida. Vai continuar ignorante de que você tá aqui pra acabar com essa matança na sua família? Vai acordar pra isso quando? Você tem um papel a cumprir. Você tem que romper com toda essa carnificina que a tua família vem promovendo há gerações. Como é que você tem que fazer isso? Você vai ter que matar sua mãe. Orestes, o quê? Eu vou ter que matar minha mãe? Apolo para ele, sim. Você vai ter que matar sua mãe, cara. Sua mãe foi a última a cometer um crime familiar, né? Mas na tua família isso aí é igual ao mato. Todo mundo está se matando há muito tempo. E você vai ter que matar sua mãe para encerrar, junto aos deuses, esse karma familiar, essas referências terríveis, nefastas, e permitir que as próximas gerações, né, seus filhos, as suas irmãs, os filhos das suas irmãs, consigam construir uma história familiar inteiramente nova. Então, Orestes tem por missão ir lá matar sua mãe, e ele vai. Só que Orestes passa muito tempo com medo, negando essa missão, porque ele sente que vai ser punido pelas entidades punitivas gregas que vivem no Hades, que são as Eríneas. Ele acha que ele vai ser punido. As Eríneas, elas punem as pessoas que cometeram crimes familiares, atormentando elas para sempre no submundo, no mundo dos mortos, que é o território do Hades. Elas vivem lá para isso. E aí Orestes morre de medo, ele está se borrando todo, né? Porque, em primeiro lugar, ele vai ter que matar a própria mãe. E ele jamais poderia conceber isso. Ele é absolutamente
pacato, pacífico. Macaco cidadão. Vocês lembram do meme do macaco cidadão, né? Então, Orestes, ele precisa se encher de coragem, de estratégia, ir lá no palácio onde ele cresceu, disfarçado, e matar sua mãe e o amante dela, que foram responsáveis. Que maravilha! Começou uma obra aqui atrás, maravilhosa, na hora do vídeo. Então, Orestes tem que ir lá, né? Se reunir toda a racionalidade, toda a estratégia, toda a vitória, vencer os seus sentimentos, vencer o seu medo, vencer a sua dor, né? Ser absolutamente racional para executar a ordem que o próprio Deus em pessoa, lhe deu de encerrar essa dinastia familiar. Agora eu devo estar parecendo outra entidade, porque mudou alguma coisa aqui na iluminação. Mas enfim. Então Orestes vai lá e mata sua mãe, e ele passou muito tempo negando essa missão, né, que isso era a missão de vida dele, porque ele tinha medo da reação das Eríneas. Mas ele vai lá e não dá outra. As Eríneas atormentam ele. Ele conseguiu... caralho, que vida, né, mano? Teve que matar a mãe, não pôde passar... ficou anos sem jogar PlayStation, teve que crescer e executar a ordem do deus Apolo, do seu próprio sol, né? A simbologia do sol, para diversos povos, ela é triunfar sobre as sombras, sobre o período de desterro, de medo, de angústia, e é também a manifestação da nossa estrela no mundo, daquilo que a gente vê realizar, né? A nossa vitória, o nosso sucesso. Então Orestes, ele... A iluminação mudou de novo. Ele consegue, ele faz isso. E não dá outra, ele é atormentado pelas Eríneas. As Eríneas vão com fome no pescoço dele, porque ele matou a mãe. Mas a deusa Atena, ela o defende. Orestes é julgado e ela o defende, né? Evocando, né? Tirando o seu voto, que era tão importante, para dizer, a voz da razão, né? Para dizer, Orestes fez o que o deus Apolo mandou. Ele está certíssimo. Ele não teve escolha. Ele tinha que fazer, essa era a missão dele. Então ele é absolvido pela intervenção de Atena, e ele não vai arder para sempre no mármore do inferno, consumido pelo grito das Eríneas. O que esse mito ensina para a gente? É a ruptura com as tragédias familiares, né? É a ruptura com toda uma era de karmas familiares, de angústia, de dor, de desespero, de maldade, do que existe de pior na conduta de uma determinada família. Orestes é aquele que vem para superar um passado familiar que é antivida, né? E quando ele faz isso, ao fazer isso, ele é também consumido, corroído pelos seus maiores medos, porque a missão dele é muito importante. Da missão dele dependem as próximas gerações da família dele. Então esse matar a mãe é simbólico, esse romper, matar a última de uma dinastia que adoeceu, que apodreceu, é simbólico. E a gente que é mulher, sente esse peso, essa angústia de Orestes na nossa vida, de alguma forma, em 2019, porque a gente entendeu, através dos discursos e do levante feminista do nosso tempo,
que a gente está rompendo com todas as dores, todo o sequestro a que foram submetidas as nossas ancestrais. E é por isso que dá tanto medo. Dá tanto medo porque a gente caminha sem possibilidade de liberdade, de determinados exercícios de autonomia há muitos milênios. Isso foi usurpado da gente, se tornou exclusividade dos homens. Então a gente está tendo que parir uma nova subjetividade referenciada na mulher, referenciada em nós mesmas, para que a gente consiga fazer toda essa revolução que vai romper com toda uma história familiar, né? Onde as mulheres da nossa linhagem, elas foram oprimidas, elas foram agredidas, foram violentadas de diversas maneiras, foram mutiladas física e psicologicamente. A gente está se levantando desse inferno e adquirindo autonomia sobre as nossas vidas. E tudo isso dá medo pra caralho. Quando você vai lá realizar essa missão, e essa missão tem essa natureza muito central de ruptura, quando aquilo que você se propõe a fazer na vida é ruptura com comportamentos que estão cristalizados aí há gerações, quando você está vivendo essa revolução psíquica, isso pode ser localizado dentro do mito de Orestes. Isso pode ser visto através do espelho desse espelho mitológico que é dado pra gente, dessa imagem arquetípica. E aí, essa metáfora do herói Orestes, ela cai como uma luva na realização desse livro para mim, no que diz respeito tanto ao tema dele, né? Falar sobre libertação emocional para as mulheres, libertação de todos os lugares de dominação emocional que foram, dentro dos quais nós fomos confinadas pelo sistema patriarcal desde o momento que nós nascemos e fomos formadas como mulheres, formadas para sermos submissas aos homens, para a nossa vida orbitar a vida dos homens, sabe? Então, acho que eu perdi um pouco a passagem de uma frase para outra, mas enfim. O mito de Orestes, a gente consegue olhar para ele e transpor para o fato da gente se entender como mulher, né, em 2019, rompendo com uma porrada de coisa que a nossa ancestralidade passou. E o naipe de espadas, né, essas autoras, elas colocam o mito de Orestes localizado ali entre o 2 e o 10 de espadas. É ali que a saga dele é contada pra gente, tá? O As de espadas é a própria deusa Atena. É dizendo que ela é a mãe daquele naipe, ela é aquela que garante as condições em que aquele naipe vai acontecer. E o naipe de espadas é um naipe do conflito, é um naipe da transformação do conflito através da razão, né? Da possibilidade de nós nos apropriarmos do conflito, inclusive criativamente, né? Em todas as faculdades da razão, utilizando todos os instrumentos que a razão nos dá para lidar com o conflito, para transformá-lo, ressignificá-lo, até que a gente chegue à genialidade estratégica do rei de espadas. Então, a saga de Orestes, ela é contada de 2 a 10. E aí depois, quando você entra nas cartas da corte, desse naipe de espadas, você tem o pajem, o cavaleiro, a rainha e o rei. E aí você vai ter, como você vai ter em todos os naipes, figuras mitológicas que evocam alguns dos melhores, dos principais atributos que aquele naipe quer ensinar pra gente, quer que a gente desenvolva, né, com a sua simbologia. Então, a simbologia da totalidade do naipe de espadas, né, ele descreve uma jornada de autoconhecimento, uma jornada de individuação que acontece em torno de um grande conflito familiar.
corta para 2018. Aconteceu na minha família uma das situações mais trágicas, mais terríveis de toda a minha história familiar. E eu fiquei zureta. E era o ano que eu tinha tirado para me dedicar à publicação do meu livro. Eu já estava tentando, né, estabelecer consolidar uma nova vida profissional. Meu sonho era escrever e produzir artisticamente, né, tendo os oráculos como ferramentas. E no ano em que o meu sol precisava brilhar, no ano em que eu tinha realmente decidido que publicaria o meu livro, que colocaria os 2 pés nessa nova vida profissional, aconteceu essa super tragédia familiar. Eu fiquei zureta, fiquei louca. E por força dos meus amigos, né, sendo muito incentivada pelos meus amigos, pela minha psicóloga e tal, eu me meti a fazer o financiamento coletivo do livro. Mas eu não estava pronta. Ou pelo menos eu pensava muito fortemente ainda que eu não estava. E meu olhar sobre a minha família foi revolucionado em 2018. A minha relação com a minha família foi revolucionada em 2018. Alguns últimos cordões umbilicais foram cortados e eu tive que colocar os 2 pés na vida adulta no sentido mais clássico de autonomia, sem volta, né? De se vir aí, seja mãe de si mesma. Entenda-se como um ser humano completo no mundo. E aí foi muito doloroso. E eu fiz um monte de merda por conta disso. Inclusive para sabotar esse sonho, para sabotar minha realização, o meu lançamento como escritora. Eu fiz um monte de merda com a minha vida profissional, eu não consegui concluir vários projetos, eu já estava com projetos atrasados, eu estava vivendo essa mutação profissional. E achei que com a simples publicação do livro, muita coisa fosse se resolver e não é assim. E eu passei todo o ano de 2018 sofrendo muito em família. Até que no final do ano as coisas começaram a se abrir. E caiu a minha ficha, já ali, por ocasião das tratativas com a primeira editora, caiu a minha ficha de que eu já tinha, né, já estava fechando, de que esse livro nada a ver ser feito por uma editora de homens, cara. Esse livro precisava vir pelas mãos de mulheres. E aí eu tirei, né? Tipo, quando estava tudo se encaminhando para o livro acontecer, eu fiz uma loucura, eu tirei esse livro das mãos da primeira editora. E aí, porra, tu vai fazer o que agora, Maria Gabriela? Tirou, e aí, o que acontece? A obra rolando aqui atrás. Não sei, não tenho a mínima ideia de o que fazer. Eu olhei pro livro e pensei, cara, o título não é esse, o título nem fui eu que dei esse nome, ele foi sugerido. E as pessoas já me falavam, né? Ué, por que o título do seu livro não vai ser Bom Dia Matriarcado? Que é a hashtag que você já usa para publicar todos esses textos sobre libertação emocional de mulheres no Facebook. Eu olhei e falei, caralho, eu tenho um título. Eu tenho um título pro meu livro. Agora a iluminação tá maravilhosa. Já não sou mais assombração. Então mudei o título.
E ao mudar o título, o livro fez assim pra mim, ó. Virou pro lado certo. Na verdade, ele estava de cabeça para baixo. E eu olhei nos olhos do meu livro e eu entendi muita coisa sobre ele, sobre mim, sobre todo esse processo. Porque, além de tudo, os textos que eu reúno ali, eles contam uma história de uma troca de pele como mulher. Mas eu vou tratar disso em outro vídeo. Depois a gente conversa sobre os textos em si. Eu precisei passar por todo o conflito que eu passei no ano passado em família para me entender como mulher no mundo em níveis bem profundos, olhando também para a jornada das mulheres da minha família. Entendi o que eu estava fazendo comigo, o que eu estava construindo em termos de realidade para mim. Isso foi amadurecendo ao longo de todo o ano de 2019 e eu mudei completamente o projeto do livro. Ele é a mesma coletânea de textos que seria lá atrás como melhor amiga de bolso. Acontece que melhor amiga de bolso não era eu, não era Maria Gabriela Saldanha. Havia muitas outras camadas. Muito mais a ser dito. Bom Dia Matriarcado, sim. Isso contava a história do meu amanhecer, do meu despertar, de quando eu acordei para determinadas coisas na minha vida. Levada pelas minhas experiências pessoais, por todo o levante feminista do meu tempo, e pelo exercício constante de autoconhecimento que me é dado pelas linguagens oraculares. Né? Aquele era o nome justo. E aí eu mudei todo o conceito do livro. E ficou muito legal. Modéstia à parte, está maravilhoso. Mas e aí? Por que é um processo tão demorado? Tão arrastado, Maria Gabriela? Por que você está lançando esse livro um ano depois do que você anunciou que lançaria? Além de ter repensado todo o conceito, ter mudado de editora, porque não existe só essa dimensão prática. Existe o se fazer, né? O se refazer, o entender a sua obra, a relação com ela. É uma dimensão que é psíquica, que é você entender a grandiosidade do que você está realizando para si mesma, entender para onde você está se levando, qual é a revolução que você está fazendo na sua vida. Né? Esse livro, ele conta essa troca de pele e ele me fez enxergar que, cara, é isso. Todo esse livro é uma revolução. É um despertar matriarcal e tem muitas camadas para além das minhas questões íntimas, da minha história familiar. Enfim, são muitas camadas. E aí, os medos vão aparecendo no caminho. Você é uma heroína cagona. Você é Orestes em si mesma. Você foge o quanto você pode de realizar aquilo ali. Você embarca na onda de todos os seus medos, olha nos olhos deles, se sabota pra caralho, faz as pessoas ficarem com raiva de você. Eu fiz muita merda.